vim combinando com vocês. Parabéns pela festa. Quero deixar um abraço aqui do meu esposo, não pôde me acompanhar por conta do trabalho, ele ainda está trabalhando, mas eu creio que vocês vão continuar orando por nós, pela nossa casa, nossa família. Também deixar um abraço do nosso pastor Domingos e a irmã Cleide, ao nosso pastor Salatiel, também a toda a igreja do Jardim Moreno, temos debaixo da bênção dele. Amém? A igreja recebe? Amém! Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo de número 15, nós vamos ler dos versículos 13 ao 19, que diz assim: Mas a Calebe, filho de Jefoné, foi dada uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, isto é, Kiriate Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali ele subiu contra os habitantes de Debir. Antes, o nome de Debir era Kiriat Sefer. Então Calebe disse: Darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Kiriat Sefer e a tomar. Então Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou-a, e a este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Estando a caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: Que é que tens? E ela respondeu: Dai-me um presente, como me deste a terra no Neguebe. Dai-me também fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Antes de você se assentar, repita após mim, por gentileza: Quem administra deserto, recebe fontes. Para ficar mais bonito, mais uma vez, repita após mim: Quem administra deserto, receberá as fontes. Você está preparada nessa noite para receber as fontes que o Pai tem para liberar nessa noite? Então se assente glorificando ao Senhor, porque essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e ela está queimando aqui dentro. Eu louvo ao Senhor porque Deus, Ele é fiel. Ao tema de vocês que diz que em Ti coloco os meus anseios. Quando eu orava ao Senhor acerca do que pregar nessa noite, o Senhor me fez trazer à memória a história de Axa, porque ela colocou o desejo dela diante do pai dela. E eu sei que eu estou pregando para mulheres e homens nesta noite, que com certeza entraram nessa casa de oração e estão colocando seus anseios diante do Pai. E eu quero que você saiba, você vai sair debaixo de vitória e de resposta nessa noite. Eu quero ministrar sobre Axa. Axa, o texto sagrado vai nos dizer que ela é filha de Calebe. Seu nome significa adornada. E ela é a filha de Calebe. E quem foi Calebe? Calebe foi um daqueles 12 espias que quando Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Calebe era um dentre esses 12 homens que foram enviados por Moisés, amando até mesmo do próprio Deus. Por quê? Deus vai ver que o povo estava murmurando. E eles diziam entre o arraial, eles diziam o seguinte: será que vai valer a pena a gente caminhar o deserto para alcançar a promessa? Será que vai valer a pena a gente passar por todas essas travessias e a gente chegar na terra de Canaã? O povo estava questionando, o povo estava murmurando. Deus chama Moisés, aleluia, e vai falar com Moisés: Moisés, já que o povo está murmurando, faz o seguinte: separa 12 homens, um representante de cada tribo, e os envia para que eles possam observar a terra que eu disse que eu vou dar a eles. Mas é por que Deus faz isso? Não é porque Deus, Ele quer provar alguma coisa para alguém, porque Deus não precisa. A palavra dele é fiel e a última palavra é Ele quem dá. Não é porque Deus precisa provar alguma coisa, mas já que estão murmurando, reclamando, então vão ver com os próprios olhos. A terra é boa e ela mana leite
leite e mel. A Bíblia diz que a missão durou 40 dias. E o texto sagrado diz que eles voltaram e 2 deles trouxeram cachos de uva. Não só os cachos de uva, como também figos e romã. Mas o texto sagrado diz que 10 chegaram na frente e apresentaram o relatório para Moisés e o povo. Qual era o relatório? Eles disseram assim: ó, é verdade, a terra tem fruto, é verdade, a terra é boa, é verdade, só que lá tem muito gigante, os filhos de Anak moram lá, e a cidade é muito forte, é muito fortificada, não tem como a gente entrar na terra da promessa, não tem como a gente tomar a terra da promessa. Por quê? Porque diante deles nós somos como gafanhotos. A Bíblia diz que por causa dessa palavra de 10 líderes que chegaram trazendo relatório ao pastor, aleluia, Moisés, a Bíblia diz que o povo começou a ficar confuso, o povo começou a murmurar, o povo começou a questionar e dizer: vamos levantar outro líder, vamos levantar outro líder, porque melhor é a gente voltar ao Egito. Só que em contrapartida, a Bíblia vai nos dizer, olha que coisa linda, que Caleb vai se posicionar e vai dizer: subamos com ânimo, porque certamente prevaleceremos contra ela. A Bíblia diz que Josué também vai se levantar e vai começar a encorajar o povo e dizer: olha, se nós agradarmos ao Senhor e não formos rebelde ao Senhor, com toda certeza o Senhor nos dará a terra da promessa. A Bíblia diz que Josué e Caleb começam a se humilhar, começam a clamar, e o povo estava lá: vamos tacar pedra neles, vamos apedrejar neles. Mas antes que a pedra chegasse, a Bíblia diz que a glória do Senhor cobriu Moisés, e ele diz: a pedra não vai chegar. Aí o texto nos diz que Deus, irmão, ficou irado com o povo. Aí Moisés vai interceder. Deus diz: tudo bem, Moisés, não vou fulminar eles não, mas tem uma coisa: eles não vão entrar, essa geração de murmuradores que não acredita na minha palavra, porque não era acerca da palavra dos homens, do relatório que estavam trazendo, era acerca da palavra que Deus havia liberado. Aí Deus disse assim: já que não acredita, não entra, já que não acredita, também não vai viver, já que não acredita, também não vai alcançar. Mas tem uma coisa: Caleb vai entrar, Caleb vai possuir, Caleb vai viver a terra que ele pisou. Eu vou dar para ele. Qual é a lição aqui, bem rapidinho nessa introdução? Olha só, interessante que quando eles chegam lá, que eles foram observar a terra, era tempo de colheita, era tempo do fruto. E os 12 chegaram no mesmo lugar, na mesma missão, só que não tinham a mesma visão. Porque enquanto uns olhavam para gigante, 2 diziam: eu vou olhar é para o fruto da terra. Enquanto tem muita gente, aleluia, olhando para gigante, tem a minoria dizendo: eu ainda acredito na promessa. Eu vim pregar para gente que ainda acredita na promessa. Se a maioria não quer, problema deles, mas eu vim pregar nessa noite para alguém que ainda está acreditando na promessa. Pode ter gigante, mas tem fruto. Pode ter gigante, mas tem fruto. Pode ter gigante, mas tem fruto. E aqui me ensina algo interessante, porque tem gente que está na geografia certa, no tempo certo, no lugar certo, mas não vive a promessa. Por quê? Porque não tem postura para viver. Porque quando poderia encorajar, todo mundo está desanimando. Porque enquanto poderia fortalecer, todo mundo está fazendo disse-me-disse no meio do arraial. E Deus, é por isso que Deus fala: pode todo mundo ter promessa,
promessa, mas nem todo mundo vive. Por quê? Porque falta posicionamento, falta postura, falta caráter, falta essência para viver a promessa. Os anos se passam, deixa eu correr, que não é aqui ainda que eu vou pregar. A Bíblia diz que se passa 45 anos. Moisés havia falecido, Josué assume a liderança. E nós sabemos da história. Durante 7 anos, eles vão guerrear as cidades e vão vencer as batalhas. E após esses 7 anos, Josué vai fazer a divisão das terras para cada tribo. E Caleb vai lembrar ele e dizer: tu lembra, né? Que foi falado a mim que a terra de Hebrom, a terra que eu pisei, ela seria minha. E tem mais: tão forte como eu estava 45 anos atrás, tão forte eu ainda estou para viver a promessa. O texto nos diz que Josué vai dar a terra a ele, a terra que também fazia parte com a tribo de Judá. Só que agora Caleb também tem um desafio, porque existia ali alguns gigantes ainda. Eram homens importantes, tanto que quem está escrevendo faz questão de nos dizer o nome desses gigantes: os filhos de Anak. E o texto nos diz que a cidade de Kiriat Arba, que fazia parte do território de Caleb, ele vai subir contra aquela cidade, guerrear contra ela, e vai expulsar os gigantes daquela terra. Porém, na cidade de Kiriat Sefer, ao invés de Caleb também subir guerra contra aquela cidade, ele vai lançar um desafio. E ele vai dizer: quem vencer a cidade de Kiriat Sefer, eu darei a minha filha Axa em casamento. Nós sabemos que Otoniel era sobrinho de Caleb, por certo. Ele já almejava se casar com Axa. Quando Caleb lança o desafio, ele se candidata, vai subir a terra, vai vencer a terra de Kiriat Sefer e vai se casar com Axa. E a Bíblia diz que, como presente, Caleb vai dar as terras áridas, as terras secas para Axa. Só que quando ela recebe as terras secas, ela vai conversar com seu marido, que agora já é marido, e dizer: vamos voltar ao meu pai, porque eu também quero as fontes. E quando ela desce do jumento, só resumindo mais uma vez, ela pede ao pai o que ela deseja. E o pai dá a ela as fontes superiores e as fontes superiores. Então aqui está a introdução e um resumo um pouquinho da história que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Axa é filha de um grande guerreiro e vai casar com um grande guerreiro, um homem de Deus também. Algumas lições que eu quero esboçar aqui. A primeira lição que eu trago para nós nessa noite, que o Senhor vai falar ao nosso coração, é que Otoniel, ele superou grandes histórias para receber o que ele almejava. Como assim, irmã Gislaine? A cidade de Kiriat Sefer, ela era conhecida como a cidade dos livros e de gigantes também. E quando Otoniel decide lutar contra essa cidade, nós podemos aplicar aqui que ele está indo lutar ou romper histórias e gigantes. Para quê? Para ele acessar aquilo que ele almejava, que era Axa. Eu vou fazer com que você entenda melhor o que eu quero expressar aqui. Otoniel, ele era sobrinho de Caleb. E ele sobe uma guerra
posiciona e vai lutar contra uma cidade. Por que ele faz isso? Porque ele tem um sonho. Qual é o sonho dele? Se casar com Axa. Então, para ele alcançar, para ele acessar o sonho dele, o que é que ele precisou fazer? Superar histórias de gigantes. Alguém já entendeu? Qual é a palavra que Deus quer liberar aqui? Eu já começo a liberar para a igreja nessa noite. Que aquilo que você mais almeja pode estar por detrás dos gigantes que você precisa vencer. Qual é a palavra que Deus está liberando nessa noite? É o Senhor dizendo que aquilo que você sonha pode estar por detrás dos gigantes e das histórias que você precisa vencer. Ou seja, para mim acessar o sonho, eu preciso romper capítulos. Para mim acessar o sonho, eu preciso romper histórias. Para mim acessar o sonho, eu preciso superar algumas coisas. Para mim acessar o sonho, eu preciso superar os traumas. Para mim acessar os sonhos, eu preciso subir a Kiriat Sefer e vencer os gigantes da minha história. E o Senhor pergunta nessa noite: qual é o gigante que você precisa vencer? Qual é a história que você precisa romper para acessar o sonho, para acessar a promessa, para acessar o projeto, para acessar aquilo que você almeja? É Ele dizendo: a Ufadeb em Jardim Moreno vai subir Kiriat Sefer, vai subir Kiriat Sefer, porque é a noite de você vencer os gigantes da tua história. Fala para ela, você precisa romper alguns capítulos. Fala para ela, você precisa romper alguns capítulos. Talvez eu estou pregando para alguém nessa noite que está dizendo: eu preciso romper o meu passado que não deu certo. Eu preciso romper o casamento que não deu certo. Eu preciso romper a depressão. Eu preciso romper, quem sabe, um abuso de infância. Há uma palavra de Deus liberada nessa noite. Recebe força e vigor para vencer os capítulos que não deram certo. E você olha como gigante. Você nessa noite está autorizado por papai para vencer os gigantes da tua história. Só quem vai vencer, levanta a mão para cima e adora Ele. Está na hora de superar o que não deu certo. Está na hora de superar os gigantes. Está na hora de superar a história. Porque quando você supera, você acessa. Quando você rompe, você acessa. Há um novo de Deus aguardando alguém aqui. Você vai viver a novidade. Você vai viver o sonho. Você vai viver a promessa. Acho interessante que Caleb, ele não vai dar Axa para qualquer um. O pai sabe o valor que a filha tem. É por isso que ele não vai dar ela para qualquer pessoa. Por que Caleb lança o desafio? Porque ele procura alguém que seja guerreiro como ele é. Sabe o que o Senhor me disse aqui? Que o pai não vai te entregar para qualquer pessoa. O pai vai procurar alguém que, assim como ele, tem as mesmas características que o pai. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? Que Deus vai colocar pessoas do teu lado que têm as mesmas características que ele tem. Não, você não pegou. O que Deus está dizendo nessa noite é que Ele
Ele não vai deixar qualquer um caminhar na tua trajetória. Ele não vai deixar qualquer um caminhar ao teu lado. Ele não vai deixar qualquer pessoa passar pelo teu caminho. Ele está procurando alguém que tem as mesmas características dele, que é fiel, que é santo, que pode, que é forte. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Otoniel se dispõe. E sabe o que significa Otoniel? Leão. Sabe o que significa Otoniel? Leão ou força de Deus, ou um leão de Deus. Isso daqui é muito forte. Por quê? Porque quem o Pai vai trazer é pessoas como um leão. Quem o Pai vai colocar é pessoas como um leão. Quem o Pai vai deixar do lado é pessoas como um leão. É gente com cara de leão. Aí isso daqui me faz lembrar de quem? De Davi. Quando Davi estava para assumir o seu reino, o Senhor começou a enviar pessoas de algumas tribos. E a Bíblia diz que vai vir os benjamitas, vai vir os levitas, vai vir os filhos de Isacar. Aí o texto vai nos dizer em 1 Crônicas, capítulo 12, 32, que também veio os gaditas. Quem eram os gaditas? Homens valentes armados com escudo e com lança, homens de guerra para pelejar. E eles tinham duas características. Qual é? Tinha cara de leão e eram ligeiros como as corças sobre o monte. É interessante pensar que o Pai vai colocar o leão do teu lado. É interessante a gente pensar aqui e trazer que Ele está trazendo alguém com características de leão. Então o que é que Deus está dizendo? Deus não vai deixar a serpente no teu caminho. Deus não vai deixar o lobo no teu caminho. Deus não vai deixar a hiena no teu caminho. Deus não vai deixar, aleluia, Ele não vai deixar a raposa no teu caminho. Quem é que o Pai vai colocar no teu caminho? O leão. Ele é símbolo de força e de bravura. O leão, ele tem espírito de unidade. Ele não tem espírito de competição. Ele não tem espírito de comparação. Ele não faz história sozinho. Como é que ele faz história? Ele chama as leoas. Eita Jesus! Ele chama as leoas para andar com ele. Ele chama as leoas para ficar do lado dele. Lá não tem espírito de competição. Lá não tem espírito de murmuração. Lá não tem espírito de questionamento. Lá tem o que? Unidade. Tem comunhão. Tem comunhão. Tem comunhão. Aí o leão, ele está pronto para qualquer desafio. E sabe o que é lindo? Ele descansa bastante. Por quê? Porque ele guarda as energias para o combate certo. Tem muita gente gastando, irmã Romilda, muita energia nas batalhas erradas. Mas quem anda com o leão, Jesus me guarda. Mas quem anda com o leão tem energia, porque descansa e confia no Senhor. Porque descansa e confia nele. É como quem diz: eu vou só entrar numa guerra quando o papai autorizar. Quando o leão autorizar. Se ele não autorizar, eu não entro. Briguinhas desnecessárias. Gaste energia, minha querida. Guarde energia, meu querido, para as batalhas certas. Na igreja a gente não vem para brigar com essas coisinhas que andam acontecendo, não. A gente vem para orar, a gente vem para jejuar, a gente vem para buscar, a gente vem para interceder, a gente vem para adorar, a gente vem para adorar o Senhor. Nós gastamos nossas energias nas batalhas certas. O leão,
aí, Deus coloca o leão. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui. O que é que Deus está dizendo? É que Deus não vai deixar quem morde, quem lança veneno no teu caminho. O que é que Deus está dizendo? Que Ele não vai deixar gente astuta que cria armadilha para você tropeçar. O que é que Deus está dizendo? Deus não vai deixar as raposas no teu caminho. O que é que Deus está dizendo? Ele não vai deixar lobo vestido de ovelha. Ele vai colocar o leão. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu estou colocando um basta em Jardim Moreno. Eu estou colocando um basta em Jardim Moreno. Chega de gente que vem com espada. Chega de gente que vem com punhal. Chega de gente que coloca o pé para o outro tropeçar. Deus vai tirar pessoas do caminho que só vem com ferramenta para ferir. E quem Ele vai colocar? Vai colocar o leão. Vai colocar o leão. Pessoas de alianças. Pessoas que vai guerrear as tuas batalhas. Pessoas que vão guerrear pelo teu ministério. Pessoas que vão guerrear pela tua vocação. Pessoas que vão guerrear pela tua casa. Pessoas que vão guerrear pela tua família. O Senhor está dizendo: eu vou trazer o leão para perto. Eu vou trazer o leão. Quem é leão? É com ele que você vai fazer aliança. Eita. Aí o texto diz que Otoniel é da tribo de Judá. Isso te lembrou alguma coisa? Nós podemos tipificar aqui que se Otoniel, o leão da tribo de Judá, quem que ele tipifica aqui? Você lembra de Apocalipse 5:5? Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, ele pode abrir o livro e os 7 selos. Irmã Gislaine, o que é que você quer dizer? Eu quero te dizer que o Pai colocou o leão da tribo de Judá para andar do teu lado. Ele colocou o leão da tribo de Judá. E sabe o que mais? A enciclopédia vai dizer que o rugido de um leão a 9 quilômetros do endereço, ele bate em retirada aos inimigos, ele bate em retirada às hienas, ele bate em retirada aos lobos, ele bate em retirada às serpentes, ele bate em retirada. Se prepara, porque eu já ouço o rugido de leão. Se prepara, porque eu já ouço o rugido do leão. Ele está te dando cobertura nessa noite, ele está te guardando nessa noite. Tem livramento na casa. É ele dizendo: o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá está escondendo Axa, está escondendo Axa, está escondendo Axa, está escondendo Axa, está escondendo Axa. Você está no esconderijo do Altíssimo, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele diz: pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Oh, Rebeca daia subir. É Deus dizendo: se tranquiliza, Axa. Se tranquiliza, Axa. Se tranquiliza, Axa. Porque os demônios vão ter que respeitar. Eita! Eles terão que respeitar o rugido do leão. Terão que respeitar. Eita! Terão que respeitar o rugido do leão da tribo de Judá. Meu Deus. Eita Jesus. Vão ter que respeitar. Tem gente perseguindo, tem gente armando, tem gente fazendo emboscada, mas vai ter que respeitar. A 9 quilômetros do teu endereço, não vai acessar a tua casa, não vai acessar
casa, não vai acessar os teus sonhos, não vai acessar teu matrimônio, não vai acessar o quarto do teu filho. Eu sinto autoridade para dizer: não vai acessar, não vai acessar, não vai acessar. O laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou. Você escapou, você escapou, você escapou, você escapou. Olha, Jardim. Que narra súbria, e churibica narracia, e que me narra sobre camanchoria. Ei, tranquiliza. Satanás não vai fazer arruaça com a tua história mais. Ele está colocando o leão. Meu Deus. Canarrácia. Orimicanamachoria. Que me narra súbia. Você tem uma aliança com Ele. Você vai construir história com Ele. Eita! Deixa eu correr. Aí a Bíblia diz que Axa recebe a terra seca. Eu acho interessante é que ela não reclama do que ela recebe. A terra é seca, é deserto de Negueb. Ficava ao sul de Judá. Ela não reclama, ela não murmura. Diga assim, ela aceita. Ela aceita o desafio. E por que o pai está dando desafio para ela? Porque é no deserto que Deus começa a desenvolver os nossos músculos espirituais. Sabe por que o pai coloca alguns desafios na tua mão? Porque quando ele coloca o deserto e confia nas tuas mãos, ele está dizendo, é para o teu amadurecimento. É para o teu crescimento. Oi, Jesus. Quando o pai dá o desafio, ele está dizendo, eu vou te preparar para algo muito maior. Só que você precisa aceitar com carinho o desafio que o pai te colocou. Porque tem hora que o pai quer dar coisa para a gente fala, não quero não. Isso daí é deserto, Jesus, não quero nada disso aí. Só que ela não murmura. Ela aceita o desafio. E eu acho lindo que ela aceita o desafio. Ela tem um espaço grande. O que isso quer dizer? Que antes de você viver grandes projetos, Deus vai te dar grandes desafios. Lembra de Davi? Por trás daquele Golias tinha uma grande oportunidade de crescimento e de evidência para ele. Então o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, não tenha medo da geografia que Deus colocar nas tuas mãos. Não tenha medo daquilo que Deus confiar nas tuas mãos. Porque é Ele que vai te capacitar para administrar aquilo que Ele está te confiando. Aí o texto nos diz que ela recebe, mas aí ela vai compartilhar com o marido. Vamos falar com meu pai. Porque eu quero também as fontes. Eu quero também as águas. Eu acho interessante, e aqui vai um conselho. Ela compartilha o plano dela com a pessoa certa. Cuidado com quem você vai compartilhar os seus segredos. Você não pode sair confiando para todo mundo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Peça discernimento para o Senhor para contar para as pessoas certas. Porque ao invés de você encontrar um companheiro, uma companheira, você pode se tornar até inimiga. Porque Deus está dizendo, não é para abrir a boca, é para falar com as pessoas certas. Aí a Bíblia diz que ela vai. E eu acho interessante
interessante que ela persuade o marido. Mas o marido, não é ele que fala. Quem tem que descer do jumento e falar é ela. Por quê? Porque a guerra não era de Otoniel, a guerra era dela. E quando eu li isso daqui, o Espírito Santo falou assim: tem muita gente terceirizando o posicionamento que tem que ser da pessoa. Tem muita gente terceirizando o posicionamento. Como assim? É gente que fala: quem tem que fazer isso é o pastor, quem tem que fazer isso é a esposa do pastor, quem tem que fazer isso é a dirigente, quem tem que fazer isso é a irmã fulana, quem tem que fazer isso é o irmão fulano. Fica terceirizando posicionamento e postura. Só que Axa me ensina: o que é para mim fazer eu faço, o que está no meu alcance eu vou fazer. Eu vou parar de dar desculpa. O que é para mim fazer eu vou fazer. Se é para mim orar eu vou orar. Se é para mim buscar eu vou buscar. Eu vou parar de ser dependente de terceiro. Eu vou parar de terceirizar aquilo que é meu de responsabilidade. Dá um glória aí, né, irmãos? Me ajuda. Aí a Bíblia diz que ela pede fontes para o pai. E ela não pede para trocar a terra. Porque tem hora que a gente fica assim: oh Deus, será que o Senhor não pode trocar a terra para mim, não? Está muito difícil esse deserto. Porque diante dos desafios a gente se abala e a gente diz assim: é melhor trocar de território, é melhor trocar geografia, vai que muda os desafios. Só que o que Deus está dizendo para nós não adianta, minha querida. Vai ser desafio aqui, vai ser desafio lá, vai ser desafio aonde você for. Aí ela diz assim: Senhor, eu aceito o deserto. Como quem diz: eu aceito os pequenos começos, os começos difíceis, mas tem uma coisa: o Senhor pode mudar o cenário para mim? Porque não é sobre trocar a terra, é sobre mudança de cenário. E é o que eu vim pregar aqui nessa noite. Jesus, é isso que eu vim pregar aqui nessa noite. O que Deus está dizendo é: não peça para trocar a terra, faça do seu deserto um trampolim para o seu sucesso. Axa está nos dizendo: o começo é difícil, o deserto é difícil, está doendo, está machucando, mas tem uma coisa, Senhor: tu pode mudar o cenário do meu deserto, tu pode mudar o cenário, tu pode mudar o ambiente. Eu quero as águas, eu quero as fontes das águas. Aí eu acho interessante é que nesse deserto se chovia de 1 a 2 vezes por ano. E não chovia mesmo no deserto de Negueb. Na verdade, se chovia nas montanhas, formava-se as piscinas, até hoje assim. E as águas que transbordam das montanhas vai regando o Negueb, vai passando e irrigando a terra do Negueb. Aí eu falei assim: Senhor, se ela tem chuva, por que ela está pedindo fonte? Aí o Senhor começou a me iluminar no texto. Por quê? Porque chuva é temporal. Porque chuva é anual. Porque chuva é porção pequena. Porque chuva é passageira. Sabe o que Axa está nos ensinando aqui? Eu não quero ser uma crente anual. Eu não quero ser um crente temporal, que vem uma vez no congresso, que vem a cada 15 dias, que é mais ou menos inconstante a cada mês. Sabe o que ela está me ensinando aqui? É que ela não quer depender da chuva. Mas a chuva é importante? É. O congresso é importante? É. A conferência é importante? É. O evento é importante? É. O culto das irmãs é importante? É. Mas o que Deus está dizendo é: não se conforme com chuva de ano, não se conforme com a chuva anual. Está na hora de nós sermos mulheres profundas, está na hora de nós sermos mulheres constantes, porque fonte fala de profundidade, fonte fala de constância. Eu vim pregar para a geração de Axa nessa noite, que não está conformada com
com a chuva anual, mais que busca as águas, mais que busca as fontes. Canahassia chorebe canamachubria. Oh, deixa eu te dizer uma coisa. A chuva você vai transbordar um dia, mas vai passar, daqui a pouco você é terra seca de novo. Mas quando você busca as fontes, quando você quer estar conectado à fonte, você passa a ser porção diária todo dia. Que Deus está dizendo para nós nós precisamos, Fabiano, ser como Axa. Não podemos nos conformar com o que é temporal. Tem muita gente vivendo dependente de parcelas. Parece que é um crente parcela, é parcial. Vem os dias do congresso, é cheio, mas passa uma semana, está tudo de novo. Não, o que Deus está dizendo você precisa romper esse ciclo repetitivo, de ano em ano a mesma coisa, de ano em ano parece que está vazio, de ano em ano parece que está raso. Eu vim pregar para a gente nessa noite, que já está conectada à fonte, que já está buscando as fontes. Sabe por quê? Porque 2025 não vai ser igual 2024. É palavra profética. É o Senhor dizendo: 2025 não será igual 2024. Nós seremos mulheres profundas, nós seremos mulheres constantes, nós seremos mulheres de fontes. Só quem é mulher de fonte, levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima. Levanta a mão para cima. Porque eu vim pregar para o ciclo de oração. Eu vim pregar para o ciclo de oração, que ainda é profundo. São mulheres guerreiras, são mulheres importantes, são mulheres que oram, são mulheres que jejuam, são mulheres que buscam, são mulheres que intercedem. Cadê as Axas nessa noite? Cadê as Axas? 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 Falar para ela, nada de ser parcela. Fala para ela, nada de temporal. Tu vai ser constante, mulher. Eita, que eu estou sentindo que Deus está visitando alguém nessa noite. Deus está fortalecendo alguém aqui. Deus está fortalecendo alguém aqui na fonte. Tu não vai ter mais essa inconstância. Tu não vai mais passar por esse processo. O deserto acaba hoje. A terra seca acaba hoje. Esse vazio vai acabar hoje. Quando ela busca as fontes, ela está nos dizendo assim: eu não quero só receber. Por quê? Porque quem depende da chuva só fica dependendo de receber. É se Deus falar, é se Deus usar, é se a irmã orar. Eita, Jesus. Não que isso, irmão, eu não estou desvalorizando isso. Me compreenda. Mas é sobre nós termos uma vida constante com Deus. E a Bíblia diz que Caleb diz assim: o que é que você quer? O que é que você deseja? Qual é a tua petição, Axa? Olha o relacionamento aberto da filha com o pai. Não tem bloqueio entre eles. Por quê? Porque o pai conhece a filha e a filha conhece o pai que tem. Aí ele vai dizer: qual é a tua petição? Aí ela vai dizer, e ela vai pedir com excelência. Ela vai dizer: tu me deste terra árida, mas me abençoa com a fonte. Aí ela vai dizer: me abençoe também com a fonte. O que é que Axa está nos dizendo? Quando ela
aproveita a fala da sua petição, que ela coloca essa palavra terra, ela está dizendo assim: o Senhor me deu espaço. O Senhor me deu local. Eita, que Jesus, mistério. O Senhor me deu o título. O Senhor me deu o cargo. O Senhor me deu a família. O Senhor me deu o departamento. O Senhor me deu a igreja. Só que tem uma coisa, eu aceitei o desafio. Só que Axa, ela tem sensibilidade da necessidade. Por quê? Porque ela entende que não adianta ter espaço se não tem água no espaço que ela tem. Eu vou de novo. Ela está sensível à necessidade da terra que o Pai confiou a ela. Ela está dizendo: Senhor, eu aceito o desafio, mas tem uma coisa, não adianta eu ter um espaço grande se não tem água nesse espaço. Não adianta eu ter esse ambiente, isso que o Senhor me confiou, se não tem água para frutificar aquilo que o Senhor me confiou. O que é que Deus está nos dizendo nessa noite? Isso daqui parece analogia da nossa vida. Por quê? Porque a vida precisa mais do que títulos. A vida precisa mais que local. A vida precisa mais, aleluia, de geografias. A vida é muito mais que espaço e título. O que é que a vida precisa? A vida precisa de cor. A vida precisa de fruto. A vida precisa de combustível. A vida precisa ser abastecida. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Não basta ter uma casa e não ter água nessa casa. Não basta ter um ministério e não ter água nesse ministério. Não basta ter uma igreja e não ter água na igreja. Não basta ter uma família e não ter água na família. Não basta ter uma empresa e não ter água na empresa. Não basta ter uma vocação e não ter água nessa voz. É por isso que Axa recebe muito mais do que ela pediu. Sabe por quê? Ela viu a necessidade da terra. Ela viu a necessidade da terra. Ela diz: eu quero as águas. Ela pede com excelência. Nós já vamos encerrar. Aí eu fiquei, que coisa linda. Já pensou? O pai vendo a humildade, a sensibilidade dela, dizendo: Senhor, tu me confiou. Só que está terra seca. Está doendo, Jesus. O sol do deserto está queimando. O frio do deserto, Senhor, não estou aguentando não. Tu falou para mim, tu me deu, mas e agora? Me dá água. Me dá água. Eita, que tem alguém clamando por água nessa noite. Quando o pai olhou para aquilo, ele disse: não vou dar só uma não. Vou dar duas fontes. As superiores e as inferiores. Aí no original, a palavra que ela usa aqui para pedir águas é a palavra no hebraico shamaim, que significa as águas de lá de cima. Eita Jesus. Está correlacionado em Gênesis capítulo 1. Quando Deus vai criar todas as coisas, Ele vai fazer separação das águas de baixo com as águas de cima. E a expansão de cima, Ele chama céu. O que é que Axa está pedindo aqui? Senhor, me dá as águas lá de cima. Aí por que ela recebe a de cima e a de baixo? Porque Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Meu Deus, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas eu vos acrescentarei. Quando o Axa quer
águas de cima, o Pai também disse: eu vou confiar as águas de baixo. Quando o Axa está dizendo: eu quero a água que vem do céu, eu quero a água que é do cima, Ele também vai confiar. Jesus dos crentes. Deixa eu explicar aqui para a gente encerrar. As fontes de cima, ou as fontes superiores, ficava nas montanhas, nos lugares altos, que aponta para o que é divino e o que é do céu. E as fontes superiores aponta para o que é da terra, para as bênçãos humanas, para aquilo que vem de baixo. Ela recebe a bênção de cima, daquilo que Deus tem para distribuir para ela, do que vem do alto, mas também ela recebe daquilo que vem da terra do homem. E aí eu lembro que quando Isaac vai abençoar Jacó, ele vai fazer essa bênção. Ele vai dizer: Jacó, que seja abençoado com o orvalho do céu e com a exuberância da terra. Ou seja, duas bênçãos: a bênção do alto e a bênção de baixo. Aí eu também lembro de José, porque quando Jacó vai abençoar, José se repete. Ele vai dizer: que você seja abençoado com as bênçãos do céu e com as bênçãos da profundeza. Eu estou detalhando bem porque eu quero que você compreenda a palavra. O que é que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Até hoje você só administrou deserto. Até hoje só foi terra seca. Até hoje só foi processo. Mas se prepara, porque se você soube administrar deserto, o Pai vai te confiar as fontes. Não, você não entendeu. Eu estou no primeiro dia do congresso da UFADEB 07. E o comando de Deus é: até hoje foi deserto, até hoje foi processo, até hoje você se prepara, porque o comando de Jeová nessa noite é: tu vai administrar as coisas do alto, tu vai administrar as coisas do alto, tu vai administrar as coisas do céu e as coisas da terra. Se prepara, levanta a mão para receber. Fica com a mão para cima, porque pelo poder da palavra o Senhor autoriza Jardim Moreno nessa noite a viver a bênção que vem do alto e a bênção que vem de baixo. Você está autorizado, você está autorizado, você está autorizado a administrar as fontes, a administrar as fontes, a administrar as fontes. Eita Jesus! Para quem soube suportar deserto da calúnia, para quem soube suportar deserto da fofoca, para quem soube suportar deserto da desesperança, para quem soube suportar o deserto da infância, para quem soube superar o deserto da traição, para quem soube superar o deserto da vida, que sobreviveu ao deserto de Negueb, levanta a mão para cima, porque você está recebendo as fontes. Ele está distribuindo as fontes, Ele está distribuindo as fontes. Eu vejo água de Deus nessa noite, eu vejo água de Deus nessa noite, eu vejo barulho de água, 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 eu ouço barulho, eu ouço barulho, eu ouço barulho das águas. Se coloque de pé. Kanamanturibi kamanahasya. E que me narra sobre que mentobria canarra sobre. Kanamanturibi canarra sobre canahasya. Que mentorrabaca. Cadê as irmãs batizadas com o Espírito Santo?
Jesus. As irmãs batizadas com o Espírito Santo agora ligada, porque tem um renovo na casa nessa noite. Quando o Senhor aqui falava pela palavra que Ele estava dando as fontes do alto, eu via o Senhor distribuindo talento. Eu via eita Jesus, eu via o Senhor distribuindo os dons a essa casa. Essa casa é casa de oração e ela será evidência, meu Deus. Isaías 32:15 diz assim: e será derramado outra vez sobre nós um espírito que vem do alto. Então o deserto se tornará um jardim, e o jardim será considerado manancial de águas. Ai, o Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. E Ele diz nessa noite: eu vou derramar do meu Espírito, e aonde houver terra, será cheia do Espírito Santo. Tem cura nessa noite. Deus está curando terras inférteis nessa noite. Escute, nós vamos orar. Ezequiel capítulo 47. Naquela visão o profeta vê as águas que saíam do altar. E a Bíblia diz que as águas que saíam do altar, ela alcançou os desertos, ela alcançou o Mar Morto, e por onde aquele rio passava, tudo voltava a ter vida de novo. Qual é a palavra nesse congresso em Jardim Moreno? Se prepara para ver cor nessa geografia, meu Deus. Se prepara para ver fruto nessa geografia. Se prepara, porque o Senhor está dizendo: como as águas que saía do altar, como as águas, essas águas estão sendo jorradas aqui nessa noite. E eu vejo um mover do Senhor nessa noite, como Ele passando e passando e passando, e por onde o Espírito Santo vai passando, e por onde o rio vai passando, Ele está dizendo: eu vou dar vida outra vez, eu vou dar vida outra vez, vai florescer outra vez. Nós vamos orar agora. Se una aí de duas em duas, rapidinho, que eu preciso entregar minha oportunidade. Irmã com irmã, irmão com irmão. E se tiver casal, une o casal. Se tiver o casal, une o casal. Kamanchora bacanaya subricana. Rikemenchora bacanaya sou. Inaya subri a camanchuria naya sobrecanaya saio. Anamanchuria bacanaya, fecha os olhos agora. E os músicos vêm comigo. Os músicos me ajudam, porque o Senhor diz nessa noite: há um rio de Deus que passa, há um rio de Deus que passa, há um rio de Deus que passa. E Ele diz: por onde eu vou alcançando, por onde eu vou alcançando, eu sinto muita graça, eu sinto muita autoridade, meu Deus, que por onde Ele passa vai tendo vida, vai ter vida naquele filho, vai ter vida naquele marido, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai frutificar, vai viver de novo, vai florescer de novo. Canamanchúria. Cadê as irmãs aqui batizadas? Eu já estou vendo gente sendo renovada lá atrás. Eu já estou vendo irmãs chorando aqui na frente. Eita, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Eu não vim pregar de casa, eu não vim pregar de carro, eu vim pregar do Espírito Santo, porque Ele quer renovar a casa, Ele quer sarar a casa, Ele quer sarar a casa.
Querido Deus e eterno Pai, Pai de bondade, graça e misericórdia, Senhor, eu levanto um clamor aqui. Eu levanto um clamor por Jardim Moreno agora. Eu levanto um clamor, Senhor. E como o Senhor me autorizou, Pai, eu te peço que nem Axa, me dá as fontes lá de cima. Me dá as fontes lá de cima. Me dá as fontes lá de cima. Visita essa mulher agora. Visita essa mulher agora. Visita essa mulher agora. Visita esse casal agora. Visita essa família agora. E aonde houver terra infértil, e aonde houver terra seca, e aonde houver, Senhor, aleluia, algo que precisa vivificado, vivifica, 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 vivifica. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo vivifica, Espírito Santo vivifica, Espírito Santo renova, Espírito Santo restaura, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, olha ele aqui, ele está na casa, ele está na casa. Abraça essa irmã agora, abraça ela agora, abraça. A chorabacana manchuribicana rasubria, anaya subri kemena rasubria, anamanchuria bacana sou, anaya subri kemenchou, anaya subri kemena rasou. A unção dele está aqui, e ele veio encher, ele veio encher, ele veio encher, ele veio encher. Olha ele enchendo, olha ele enchendo, olha ele enchendo, olha ele enchendo. Ele vai encher os vasos nessa casa. Eita Jesus amado, tem dom de profecia sendo distribuído, tem dom de profecia na casa. Ele está aqui. Ele está aqui, 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 Ele está aqui. Ele veio, pastor, ele veio, ele recebeu. Anaya subri camantubria, Anaya subri, que me narrasse haverá cor. Haverá cor, haverá cor, haverá cor. A sua geografia. Que narra súbrica, narra súbria. Que me narrasse a churimica narra sobre camanchuria bacana. Você recebe essa palavra. Você pode levantar a mão para cima e adorar. Você pode adorar, porque o Senhor liberou fontes nessa noite. Pastor, muito obrigado.